Amados irmãos e irmãs, nos aproximamos do tempo da Quaresma. Na próxima quarta-feira, estaremos vivendo juntos a quarta-feira de cinzas, a abertura do tempo quaresmal na Igreja. E podemos nos perguntar, mas o que é o tempo quaresmal? Para que serve a Quaresma? Amados, a Quaresma é um grande retiro em preparação às celebrações grandiosas da nossa fé. A fé cristã está baseada no mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. E o tempo quaresmal é a nossa preparação para esse tempo grandioso. Por isso a Igreja nos convida a um tempo sincero de oração, penitência e caridade. Poderemos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas vale nos lembrar agora que a Quaresma tem início então na quarta-feira de cinzas e passamos todo esse tempo juntos até o seu término na quinta-feira santa, quando tem início o Tríduo Santo, quando tem início a missa da Ceia do Senhor. E esse tempo quaresmal é o tempo que a Igreja nos propõe para colhermos juntos os frutos da oração, do jejum e da caridade. Como o próprio Senhor nos lembra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, a oração, em primeiro lugar, feita em segredo, ou seja, a oração silenciosa, a oração humilde diante de Deus, da qual o Senhor nos dá como modelo o Pai Nosso. Por isso, a Quaresma é um tempo especial de nos dedicarmos à oração. Queremos convidar você nesse tempo a colocar-se diante de Deus, a estender o seu tempo de oração e a aproveitar o seu tempo para colocar-se diante do Senhor e entregar a Ele a sua vida. Faça a experiência de, nessa Quaresma, rezar mais e melhor diante do Santíssimo Sacramento. Também no Evangelho de São Mateus, o Senhor nos lembra da necessidade do jejum, ou seja, da penitência em segredo. Muitas vezes nos perguntamos qual o motivo do jejum, qual o motivo da penitência. A penitência não é um sofrimento. A penitência não é impor a si próprio dores, mas a penitência é impor a si normas e regras que desagradam, sim, o nosso corpo, para nos ensinar a ter autocontrole, para nos ensinar a resistir nas pequenas coisas, a fim de que, diante das grandes tentações, também nós consigamos resistir. Então, aliada à oração poderosa em segredo diante do Senhor, a Igreja nos propõe o jejum, a penitência, como uma forma de autocontrole e de resistir às tentações e às insídias do espírito maligno. Por isso, você pode escolher, nesse tempo de Quaresma, uma penitência para você e lembre-se, como o Evangelho mesmo propõe, a nossa penitência deve estar em segredo. Nós não precisamos escolher a nossa penitência e dizer a todos, postar nas redes sociais. Escolha a sua penitência e faça-a em segredo, para que assim a sua penitência possa agradar o coração de Deus, para que assim o seu sacrifício possa se unir ao sacrifício de nosso Senhor. Por fim, não menos importante, pelo contrário, ainda mais importante, o Evangelho nos lembra a necessidade da esmola, da caridade. Eis aí o tripé da Quaresma. A nossa oração gera em nós uma intimidade com o Senhor. A nossa penitência tira de nós alguma coisa para nos ensinar a ter autocontrole. Mas esse tirar precisa que o que eu tiro de mim chegue aos nossos irmãos. Eis aí a esmola, eis aí a caridade, a mais elevada de todas as virtudes. Então, nesse tempo quaresmal, aproveitemos para rezar mais, para penitenciar mais, mas para ser mais caridoso. Faça um ato de caridade na sua casa. Não precisa ser grandes coisas. A caridade está no ouvir, a caridade está no falar, a caridade está no portar-se, a caridade está em tantas coisas. Então, nesse tempo quaresmal, você pode rezar mais, escolher a sua penitência, mas, acima de tudo, fazer o seu ato de caridade para com o próximo. Nesse mesmo espírito quaresmal, nos lembramos das práticas que vivemos nesse tempo. Em primeiro lugar, nos lembramos que a Igreja usa a cor roxa, simbolizando justamente a penitência que nós vivemos. A cor roxa, uma cor mais pesada, nos lembra justamente nós que devemos impor-nos a penitência, ou seja, na Bíblia se fala de vestir-se de cinzas e de sacos, de roupas pretas, para nos lembrar deste tempo penitencial, do peso que nós devemos dar a ele
para nos preparar bem para a Páscoa de nosso Senhor. Atenção, queridos, vale lembrar, dizer que a Quaresma é um tempo de penitência não é dizer que a Quaresma é um tempo de tristeza, que a Quaresma é um tempo de luta. Pelo contrário, a Quaresma é um tempo de preparação para a alegria pascal. Então, fazer penitência não é necessariamente estar triste, mas é celebrar antecipadamente as alegrias que nos vêm da Páscoa. Por isso, também nesse tempo, nós fazemos a procissão da penitência, né? Geralmente de madrugada nas nossas paróquias. Aqui na nossa paróquia São Dimas, toda sexta-feira às 5 horas da manhã, também rezando e meditando os passos de Nosso Senhor em direção à cruz, que é a Via Sacra. Então, basicamente, esta é a Quaresma. E como último adendo, queremos aproveitar e fazer um convite a você. A Igreja nos propõe que nesse tempo de penitência façamos uma revisão da nossa vida. Por isso, na oração, na esmola e no jejum, aproveite este tempo da Quaresma para fazer uma boa confissão. Assim como na parábola do filho pródigo, aquele que retorna à casa do Pai é revestido pelo Pai da sua dignidade. Assim também, aproveitemos este tempo quaresmal para retornar à casa de Deus, para retornar ao coração do Pai e nos enchermos de novo da dignidade de filhos muito amados, resgatados por Jesus pela sua cruz e ressurreição. Um abraço, uma boa e santa Quaresma a todos nós.